Fala galerinha, me chamo Bruno, sou professor de História e hoje eu preparei uma aula bem bacana, uma aula bem especial direcionada para você, aluno do 9º ano do Fundamental, da melhor rede de ensino do Rio de Janeiro. Hoje eu vou abordar de forma comparativa aí assuntos bem importantes, assuntos bem atuais e contextualizados, que eu tenho certeza que você aí de casa já ouviu falar e está completamente inserido nesse contexto. Eu trouxe aqui para vocês uma abordagem comparativa entre a gripe espanhola e o Covid-19. Pessoal, iniciando esse conteúdo, iniciando essa aula com a gripe espanhola, a gente consegue compreender aí porque ela foi de longe, tá? De longe, a pandemia mais letal do mundo. Alguns historiadores chegam até a afirmar que essa pandemia alcançou números aí como, por exemplo, 50 milhões de mortes, tá? A sua origem ela é um tanto quanto ainda imprecisa, um pouco controversa, mas a gente sabe que possui esse nome em alusão ao fato da Espanha ter sido a única nação durante o período, durante aí a conjuntura da Primeira Guerra Mundial, ter sido a única nação que tenha oficializado, que tenha divulgado as estatísticas, os dados estatísticos a respeito, tá, dessa pandemia. Porque as nações que participavam desse conflito mundial, da Primeira Guerra, que se estendeu de 1914 até 1918, eram proibidas de divulgar qualquer informação que viesse a veicular, que viesse a aumentar, propagar um pânico diante dessa pandemia que nesse período era um tanto quanto desconhecida. Então tem esse nome gripe espanhola em alusão à Espanha ter de forma oficial divulgado dados estatísticos a respeito dessa pandemia. Então a gripe espanhola ela surge justamente nesse contexto, tá, de Primeira Guerra Mundial. É um contexto aí marcado pela violência, marcado pelas guerras de trincheiras, como a gente pode ver aqui na imagem, ok? Então, quando a gente passa a perceber que nessas trincheiras as condições eram precárias, condições péssimas de saneamento, tá? Eles faziam as suas necessidades, né, nessas trincheiras, eles comiam nessas trincheiras, eles dormiam nessas trincheiras, algo que a gente consegue entender hoje que permite aí de forma muito rápida e intensa a propagação do vírus, ok? Então, a Primeira Guerra Mundial foi um fator difusor, um fator que propagou aí, que intensificou a propagação desse vírus. Então, compreendendo esse contexto, a gente consegue entender por que essa pandemia matou milhões e milhões de pessoas, galera. Trazendo para a nossa realidade, comparando aí um pouco com o Covid, o índice de letalidade da gripe espanhola foi maior justamente porque as condições de segurança, de saneamento e condições de saúde desse período eram bem deficitárias, principalmente em se comparando com os dias atuais, ok? Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, os hospitais, eles não tinham nenhum tipo de isolamento, tá? Eles não trabalhavam, por exemplo, com as máscaras, ok? Os pacientes, eles ficavam literalmente aí empilhados lateralmente, então o contato era extremamente intenso, ok? E, portanto, a propagação, disseminação desse vírus ocorria de forma assustadora, pessoal, assustadora. Esse vírus, influenza, como a gente pode ver aqui, esse vírus influenza H1N1, tá? Ele propagou aí 3 ondas, tá? A gripe espanhola foi propagada, foi disseminada em 3 ondas. Uma onda mais letal que a outra, ok? Então, compreendendo, elucidando um pouco mais esse contexto aí de gripe espanhola, a gente consegue analisar, né, fazer essa abordagem aí comparativa com o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo porque o vírus ele tem aí, de forma como eu falei para vocês, de forma um tanto quanto controversa, mas ele tem aí, de acordo com vários historiadores, sua origem no estado do Kansas, nos Estados Unidos, em uma região que tinha uma granja aviária e, portanto, teria aí, a partir dos militares, inclusive norte-americanos, que foram alojados, que foram direcionados em final de 1916 e início de 1917
para a Primeira Guerra Mundial teria aí, a partir dessa batalha, a partir desse conflito, disseminado. Então, saindo um pouco da realidade norte-americana e realidade europeia, uma vez que é uma pandemia, e vocês sabem aí de casa que uma pandemia ela tem caráter global, né? ela se expande através dos continentes. Essa pandemia chega no Brasil em 1918, tá? Já no período final da Primeira Guerra Mundial, através do navio Demerara, ok? O navio Demerara, e aporta em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que era então sede administrativa capital do Brasil. Então, esse vírus ele chega no Brasil através do navio Demerara, ok, galera? E rapidamente dissemina esse vírus aí ao redor do território brasileiro, de tal maneira que a gente viveu, ok? A gente viveu período semelhante, talvez até mais intenso do ponto de vista de isolamento do que os dias de hoje. Então você aí de casa, eu tenho certeza que vocês já pararam para pensar, para refletir se havia algum fato histórico que tinha associação ou referência ou comparação com o que a gente está vivendo hoje, né? Eu encontro inclusive alguns alunos comentando: professor, a gente já viveu na história algum episódio parecido? Sim, já vivemos, tá? Aqui no canal do Santa Mônica a gente também tem uma aula que fala sobre a peste negra, ok? Depois vocês assistam, por favor. Falando um pouco agora da gripe espanhola, já tivemos aí vários episódios epidêmicos e pandêmicos ao longo da história, tá? A peste negra e agora esse exemplo da gripe espanhola, ok? Então a gente teve sim vários episódios que se assemelhavam, tá? Ao episódio atual pandêmico de quarentena que a gente está vivendo, ok? Então chega ao Brasil e uma notícia de destaque desse período, dessa conjuntura, foi a morte do futuro presidente Rodrigues Alves, tá? Esse mesmo presidente que governava o Brasil durante a revolta da vacina em 1904, ok? Ele governava o Brasil durante a revolta da vacina, ele foi um dos idealizadores ao lado de Oswaldo Cruz na vacina sanitária, né, na vigilância sanitária aí, por exemplo, no Rio de Janeiro. Inclusive, o bairro Oswaldo Cruz tem esse nome em alusão ao sanitarista Oswaldo Cruz, ok? E ele morre vítima da gripe espanhola em 1918, turma. Então, em 1918, ele sofre com a gripe espanhola, advinda aí desse navio, do navio Demerara, e falece em 1918, justamente contrastando aí, ou melhor, se destacando como um fator negativo dessa pandemia no Brasil, ok? Então, compreendendo um pouco mais, associando aí a conjuntura europeia de pandemia, só na Europa a gente tinha aí relatos de mais de 30 milhões de mortes. Trazendo para o Brasil, a gente também passou a vivenciar o isolamento social, os estádios foram fechados, tá? Só funcionava literalmente os hospitais, e da maneira que a gente viu, inclusive, voltando aqui, tá? Sem isolamento social, sem nenhum tipo de segurança do ponto de vista da saúde. Então, galera, o Brasil ele sofreu bastante com a gripe espanhola, tá? Para quem está vivendo os dias de hoje, para refletir, para pensar que a gente não teve nada igual, conforme eu já vi várias vezes, inclusive em noticiários, quando a gente se debruça sobre os estudos históricos, a gente consegue compreender que, infelizmente, a palavra é infelizmente, porque ninguém quer passar por isso, apesar de ser um fato histórico importante, ninguém quer vivenciar isso, e a gente torce para que isso nunca aconteça, mas, infelizmente, o fato é que o Brasil já passou por isso algumas vezes, tá? A pandemia da gripe espanhola foi um exemplo disso. Então, falando um pouco mais sobre a morte de Rodrigues Alves, ele seria aí o presidente, ele assumiria pela segunda vez, tá, turma? Conforme eu já falei, ele já havia assumido em 1904, ele era o presidente durante a revolta da vacina, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. E tem uma notícia desse período aqui que fala exatamente que o Rio de Janeiro é um vasto hospital, tá? A Gazeta de Notícias era um jornal desse período, um jornal aí do século XX, mais ou menos
de 1919, ok? E retrata justamente o terror, né? Retrata justamente o período de isolamento, o período triste que a população carioca, a população brasileira vivenciou nesse período. Então a gente tem aí, o povo sofre os horrores, não há médicos, não há remédios, socorro. Era exatamente o sentimento que transbordava da população carioca justamente nesse período, tá? Porque se a gente parar para imaginar que hoje a população sofre muito com o Covid-19, tá? E hoje a gente tem, teoricamente, uma tecnologia avançada, imagine nesse período que não se sabia ainda os mecanismos, tá? As ferramentas para se proteger da disseminação do vírus. Então, é possível dizer, sim, que a gripe espanhola foi muito pior do que o Covid-19, justamente por conta dessa defesa que ainda era deficitária, uma vez que nesse período não se tinha ainda mecanismos que estabelecessem um resguardo seguro e eficaz diante dessa disseminação, ok, galera? Então, falando sobre conceitos de extrema importância, conceitos aí que são extremamente debatidos na conjuntura atual, são os conceitos de quarentena. Bom, todos sabem que estamos vivendo ainda em quarentena, tá? Estamos vivendo em quarentena, pelo menos até se achar a vacina que nos cure dessa disseminação do vírus. Estamos vivendo em quarentena e quarentena prevê um isolamento, tá? A quarentena tem como premissa o isolamento social. E aí, turma, eu queria tangenciar esse ponto para que você em casa entendesse melhor. O isolamento social ele pode ser feito de duas formas. Alguns economistas estão tentando inserir uma terceira forma, mas basicamente, do ponto de vista social, a gente consegue depreender aí o isolamento social a partir do isolamento vertical e o isolamento horizontal. Atualmente, conforme eu falei, alguns economistas estão tentando inserir o conceito do isolamento diagonal. Eu vou me prender aqui a partir do isolamento vertical e do isolamento horizontal. Turma, o isolamento horizontal, ele afirma que para sair, ou melhor, para que esse vírus não se dissemine de uma maneira intensa e eficaz, é necessário que a população se resguarde em casa. Detalhe, horizontal, toda a população, todas as faixas etárias, ok? Todas as faixas etárias, isolamento horizontal. E alguns sociólogos e outros estudiosos acerca do tema falam sobre o isolamento vertical, turma. O isolamento vertical é aquele isolamento que prioriza, tá? Que enfatiza somente os grupos de risco. No caso do Covid-19, a faixa etária da terceira idade, principalmente os idosos, tá? Ou alguma pessoa que tenha comorbidade. Então, o isolamento vertical, ele prioriza somente o grupo de risco. À medida que o isolamento horizontal enfatiza e foca em todos os setores da população. Dito isso, vamos entender agora um pouco do lockdown, ok? Também é um termo extremamente difundido nos dias de hoje. Há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, poucas pessoas sabiam que era um lockdown. Então, lockdown seria aí travar, quando a gente trava todos os setores da sociedade, quando a gente trava a economia, tá? No intuito, obviamente, de resguardar a prioridade que é a nossa saúde. Então, lockdown é quando a gente estabelece, principalmente, fechamento do comércio, fechamento das escolas, tá? O fechamento das fronteiras e a partir daí tratar do isolamento, tá? Então, o lockdown ele tem relação direta com o isolamento horizontal. O lockdown ele não se relaciona de forma direta com o isolamento vertical, porque o isolamento vertical prevê apenas a reclusão, tá? Do grupo de risco. Então, o lockdown ele está intrinsecamente ligado ao isolamento horizontal. Conforme eu falei para vocês, o lockdown é quando a gente trava todos os setores da sociedade para que a gente consiga, de forma mais eficaz, promover aí, tá, o isolamento social. Então, lockdown a gente fecha os restaurantes, a gente fecha os bares, fecha as escolas, os estádios. É literalmente um período em que a população sente mais, obviamente, porque
praticamente ela não pode nem ir na esquina, mas é um período em que os estudiosos, né, os médicos sanitaristas, eles afirmam que é um período em que há necessidade de se fazer isso para que o vírus ele não tome uma proporção ainda maior e acabe gerando o que a gente vai falar agora, que é a imunidade de rebanho. Bom, turma, alguns historiadores, estudiosos, sociólogos, médicos, tá, eles afirmam que a imunidade de rebanho é a contramão, tá? É a contramão do que seria necessário, do que seria aí inteligente para conseguir combater, ou melhor, para conseguir se defender do vírus. A imunidade de rebanho é quando não ocorre o isolamento de forma preventiva e boa parte da população acaba adquirindo, acaba sendo contaminada, tá? Por esse vírus. Então a imunidade de rebanho é quando justamente os outros fatores que foram aqui falados, como por exemplo o isolamento horizontal e o lockdown, eles não foram seguidos à risca. A partir do momento que eles não são seguidos à risca, a gente tem aí gradativamente, a partir dessa contaminação que vai se espalhando, a gente tem aí imunidade de rebanho ou imunidade coletiva também assim chamada pelos médicos. Então essa imunidade coletiva é a contramão do que deveria ser feito. Embora a longo prazo, bem a longo prazo, ela gere, digamos assim, uma imunidade, porque todo mundo acaba contraindo uma vez que não foi feito o isolamento da forma adequada, todo mundo acaba contraindo e de certa forma se imunizando. Óbvio que a gente deve compreender que o vírus ele é mutável e o tempo todo ele está se adaptando a um ambiente e é possível sim adquirir, ou melhor, adquirir não, contrair, se contaminar, tá? Esse vírus por mais de uma vez. Estamos vivendo aí, estamos vivenciando e vendo casos que recidivaram a contaminação dessa doença. Então é preciso a gente compreender que essa imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, ela acontece quando o isolamento não é feito de forma adequada, ela gera uma imunidade, mas ela é extremamente perigosa. Então a gente precisa compreender esses conceitos para que a gente consiga, de certa forma, aí, analisar a conjuntura, tá? Sempre, principalmente trazendo aí para o conhecimento histórico, sempre analisando com fontes do passado, para que a gente consiga fazer essa analogia e compreender melhor o que estamos vivenciando. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, eu espero que vocês tenham entendido essa análise, essa abordagem comparativa. É um assunto extremamente atual, que se faz necessário ser compreendido, ser elucidado, para que a gente consiga aí, mais uma vez falando, nos precaver da melhor maneira possível dessa situação pandêmica que ainda, infelizmente, estamos vivenciando. Até a próxima. Tchau.